O Zelensky está nos Estados Unidos e fez um discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas. Mas apesar disso, tem dificuldade ali a respeito de conseguir apoios efetivos na guerra contra a Rússia. E há uma curiosidade, uma certa dubiedade. Ao mesmo tempo que o Zelensky fala em paz na Assembleia Geral da ONU, e de certa maneira conclama ali os países a apoiarem a sua fórmula da paz, também faz reuniões com lideranças nos Estados Unidos a fim de conseguir mais armas e munições e eventualmente mísseis de longo alcance na sua guerra contra a Rússia. É uma situação diplomática bastante difícil a da Ucrânia, em especial quando nós observamos a enorme incerteza que existe no eventual apoio que os Estados Unidos darão ou não à Ucrânia após a eleição do próximo dia 5 de novembro, salvo engano, né? Então nós teremos eleições nos Estados Unidos e a postura de Donald Trump tem sido uma postura bastante dúbia, pelo menos há muita dúvida em relação ao modo como o Donald Trump irá ou não apoiar a Ucrânia. Mesmo porque nós temos o Zelensky que vai se encontrar com Biden e com Kamala Harris e não pode demonstrar que tem interesse que estes candidatos vençam as eleições, não é? Talvez para o Zelensky seja melhor que realmente o Biden seja eleito, no caso a Kamala Harris, desculpa, né? No caso a relação Biden-Kamala Harris é bem parecida com a relação Lula e Dilma Rousseff no Brasil, né? Enfim, o fato é, a gente tem que, se a Kamala Harris for eleita, está claro ali o apoio já declarado por parte de Kamala Harris à Ucrânia. Sobre Donald Trump, não, né? Mesmo porque Trump diz sempre quando pode que o Biden arrastou os Estados Unidos para a guerra e para a instabilidade internacional e assim por diante. Ok, é verdade também, né? Mas pensando do ponto de vista da Ucrânia, talvez seja mais interessante que a Kamala Harris vencesse. Porém, há a chance do Trump ser eleito e diante desse cenário, o Zelensky não pode apoiar a Kamala Harris abertamente, não é? Embora o Trump tenha sugerido isso, né? E tenha dito também, ainda que a Rússia nunca perdeu uma guerra. Não é bem assim, mas ele faz menção aí justamente à Segunda Guerra Mundial e à Guerra Napoleônica, né? Que a Rússia só vence a Segunda Guerra Mundial com apoio dos aliados, enfim, né? Isso é inquestionável. É importante sim o Exército Vermelho e todo avanço, não é? Ali em direção à Alemanha, enfim, mas houve todo o esforço ocidental, a Normandia, por exemplo, no dia D, tal, né? Não é o nosso caso aqui. O fato é, existe por parte aí da Ucrânia uma enorme dificuldade em conseguir apoio. É sobre isso que nós iremos falar e, claro, sobre o fronte de guerra ainda, não é? Eu vou pedir a você que deixe o like, se inscreva no canal e divulgue o nosso conteúdo às pessoas que gostam de geopolítica. Pessoal, também eu convido, adquira a você um material de estudos excelente para você estudar geopolítica. O link está na descrição do vídeo aí, é o nosso e-book. Veja lá. Vamos aqui avançando, então, Donald Trump, candidato à presidência dos Estados Unidos, e toda a discussão se continuará ou não apoiando o Zelensky, a guerra e assim por diante, né? Vamos aí observar que hoje é dia 25 de setembro de 2024, Zelensky está na ONU, fez ali o seu discurso, criticou de modo bem significativo o Brasil e a China, né? No que se refere ali às suas propostas de paz. Tem essa discussão a respeito entre Donald Trump e Kamala Harris, que é difícil para a Ucrânia esta posição, né? É uma crise para o governo ucraniano ter que se posicionar neutro, uma vez que um lado, obviamente, tem demonstrado apoio e o outro tem questionado esse apoio, né? Enfim. E o ponto crítico no território da Ucrânia envolve Vuhledar, que nós mencionamos ontem, e a região de Toretsky. Houve fortes bombardeios ali por parte da Rússia, né? Na região de Kursk, que é o território russo ocupado pela Ucrânia, uma certa estabilidade, né? Eu faço essa questão, uma vez que as informações a respeito daquela região têm sido mais difíceis de serem fornecidas aí pelos grupos, não é, que existem de informações, a fim de não divulgar ali o que está ocorrendo, não é? Então vamos avançar aqui a respeito
do território de Donetsk. Vocês veem aí, não é, observando a disputa geográfica territorial no atual cenário da guerra, se dá em Donetsk. A bandeira russa está localizada e a ucraniana mostrando aí as posições militares e o fronte, né? Aqui, Donetsk é justamente esse território e nós visualizamos aí a sua capital, inclusive. A Rússia dominou esta localidade. Nesta região existe aquele ponto crítico importante que é a região de Pokrovsk, perfeito? Conforme nós mencionamos aqui, eu destaco Pokrovsk mais uma vez com vocês. Os pontos de avanço russo ou de tentativa de avanço russo é aqui na região de Vuhledar. Pelo que parece, a situação ficou mais crítica ainda por parte da Ucrânia nesta localidade de Vuhledar, onde há um avanço russo nesta região a partir do que nós comentamos ontem, não é? Moer e avançar. E aí até alguém comentou, não, 3 anos de guerra quase, a Rússia não avança. Meu amigo, a Rússia ocupa 20% do território da Ucrânia. Simples assim, né? Não é pouca coisa. Lembrando que a Ucrânia é o maior país em extensão territorial da Europa. Nós temos um fronte de guerra de trincheiras que tem 1.000 quilômetros de extensão dentro da Ucrânia. Então, o avanço e a manutenção desse território ao sul, que a contraofensiva ucraniana não conseguiu, a contraofensiva da Ucrânia não conseguiu reconquistar, é um feito bastante considerável. Por menos que se goste ou não do Putin, da Rússia, não é nem esse o caso. O fato é que a Rússia avança sim, não é? E claro, não avança, mas também por conta da defesa militar ucraniana nesses espaços aí. Quando nós olhamos ali para a região de Chasiv e Yar, mais para o leste daquela cidade, nós temos Bakhmut. Em Bakhmut houve uma das batalhas mais notáveis dessa guerra. De modo que a perda russa aqui foi muito forte, tá certo? É uma batalha das mais memoráveis dessa guerra que merece, não é? Inclusive até um livro para observarmos qual que foi, não é, a dificuldade russa para avançar nesta região e eventualmente toda a defesa da Ucrânia nesta localidade. Dentro de Donetsk, é onde se travaram batalhas bem consideráveis, é o caso de Bakhmut e também Advika, ok? Que são lugares por onde a Rússia avançou com dificuldade, não é? Com muito esforço, inclusive na região de Bakhmut, a discussão de que a Rússia perdeu ali 10.000 soldados. Por quê? Porque houve uma defesa ucraniana considerável, então a Rússia avança. Não avança tão rápido quanto foi lá no começo da guerra, uma guerra de movimento, e agora nós não temos mais uma guerra de movimentos, nós temos uma guerra de trincheira, uma guerra de atrito, não é? Semelhantemente ao que foi a Primeira Guerra Mundial. Perfeito? Bem, então nós temos aí o avanço russo na região de Vuhledar, conforme nós mencionamos, a tentativa pesada da Rússia de avançar na região de Chasiv e Yar, mas sobretudo aqui, ó, Toretsk. É aqui que nós temos os ataques mais consideráveis da Rússia nas últimas horas, pesado? Tá certo? A fim de tentar avançar nesta região. E aí, conforme nós mencionamos, o objetivo seria fechar toda esta localidade aqui com o avanço russo e concentrar aqui, ó, a guerra na região de Pokrovsk. Certamente isso traria muitas perdas para a Ucrânia e sei lá. Nós temos aí na sequência, observando aqui o próximo mapa, justamente esse arco de batalhas. Aqui é a região de Vuhledar, conforme nós observamos. Aqui nós temos a região de Chasiv e Yar e aqui nós temos a região de Toretsk. Então, os esforços russos em manter esta localidade, avançar aqui para tentar igualar, ok, nesse fronte, e avançar aqui em Toretsk para tentar avançar e fechar toda essa frente de guerra contra a região de Pokrovsk, conforme nós já mencionamos aqui, inclusive ontem. A diferença é que o bombardeio russo ficou mais pesado na região de Toretsk e, basicamente, pelo que parece, a Ucrânia vai ter que recuar da região de Vuhledar. Vamos continuar acompanhando, tá? Bem, esta região, apesar de eu colocar as bandeiras aí da Ucrânia e da Rússia, vale destacar que a região de Donetsk, observando no mapa, é onde nós temos as principais batalhas hoje, as principais zonas de disputa. Donetsk, o esforço russo bem grande para conquistar esta região.
mesmo porque esta é uma das regiões onde há uma grande presença de população de origem russa, né? Então nós temos uma comunidade russa bem significativa e, aliás, essa é a justificativa russa da guerra nesta região e assim por diante, né? E para Rússia é importante conquistar esse território, uma vez que, segundo o plebiscito ali, a população majoritariamente ali russa eventualmente pretende e quer fazer parte da Rússia, enfim, né? Mas vamos continuar acompanhando como vai se dar. Quando nós observamos lá para a região Kursk, nós não temos avanços, tá certo? Consideráveis por parte da Ucrânia. Não é, exceto a tentativa ucraniana de tentar furar as defesas da Rússia e chegar na região de Gluskovo para fazer uma espécie de cerca ali, de fechamento em relação à posição militar russa naquela região, ok? Pela retaguarda. E a Rússia, por sua vez, afirmou que 12 ou 11, não é, vilarejos da região de Kursk já foram reconquistados aí pela Rússia, enfim. Vamos continuar acompanhando. Se você chegou até aqui, eu agradeço a presença. Vou reiterar você que deixa o like, se inscreva no canal. Convido você duas coisas. A primeira delas é adquirir o nosso e-book, um material de estudos específico para você entender tudo sobre geopolítica e saber como estudar. E mais ainda, outra coisa importante, conheça a nossa comunidade geopolítica. O link está na descrição. Venha para a nossa comunidade. Bons estudos e respeito à geografia. Até mais. Tchau, pessoal.